Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Vibe Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges. Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todas as quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 10 horas da manhã. Aqui na parte técnica hoje, meu amigo Euri, olha que saudade, quanto tempo eu não fazia programa com você, Euri. Você sumiu, entrou de férias, sei lá, mudou o horário, não quis fazer mais o programa comigo, e aí eu estou sendo obrigado a fazer com aquele tal de Tomás que adianta o relógio, e o Pedro, que é discípulo dele, também adianta. Ainda bem que é você que está aí hoje. Bom, vamos lá, pessoal. Antes da gente começar os temas do programa, estava conversando aqui com o Euri. Nessa última semana, eu acertei a agenda de 2025, né? Os próximos meses. E esse ano eu vou fazer 4 viagens para fora do Brasil. E quando ocorrem essas viagens grandes, eu tenho que deixar os programas todos gravados com antecedência. Além das viagens aqui mesmo pelo Brasil. Mês que vem, em fevereiro, estarei no Rio de Janeiro fazendo 4 palestras. Março, eu estarei em Recife fazendo uma palestra e um curso. E também em março eu estarei em Curitiba fazendo uma palestra e um curso. Todas essas atividades aparecem lá no meu Instagram, que é @WagnerDeloy_Borges, e também no site do IPPB, que é ippb.org.br. Em abril, eu estarei indo para o Japão, para várias palestras e um curso. Em junho, eu vou para Marseille, na França, para um congresso. De lá, eu vou para Londres para fazer, novamente lá, uma palestra e dessa vez um curso. Provavelmente em setembro, se tudo se confirmar, aí eu vou para o outro lado da Europa. Vou a Lisboa, Portugal, de lá em Bruxelas, na Bélgica, novamente. De lá, provavelmente para Zurique, na Suíça. Tem a possibilidade de uma cidade na Itália. Tem também Viena, na Áustria, e também tem uma viagem, que se tudo der certo, para Angola, em outubro ou novembro, lá na África. E isso, Euri, sem encaixar Estados Unidos e o Canadá, que eu não sei onde que eu vou encaixar as datas aí. Tem muita coisa. E fora, o pessoal fala muito fora, Euri, que como sente falta aqui do Brasil nas questões espirituais, porque tem muitos grupos, muitos lugares. E, de repente, por exemplo, você vai em Londres, na Inglaterra, tem muitos grupos ocultistas de teosofia, mas ainda com aquela moda clássica, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma perspectiva mais espiritualista, mais aberta. Você tem várias opções e cada pessoa se adapta aonde acha melhor para ela, né? Se sente bem. Mas os brasileiros que estão fora, eles passam muitas dificuldades e muitas vezes eles se juntam, formam grupos para não se sentirem solitários, e eram pessoas que frequentavam lugares, já estudavam aqui no Brasil, em vários lugares, e foram morar fora do país. E lá no Japão tem muitos descendentes japoneses que cresceram no Brasil, que hoje estão trabalhando lá, formando grupos, e lá provavelmente saia esse ano, Euri, a tradução do livro Na Luz dos Pretos Velhos em japonês. Quando eu estiver lá em abril, a gente vai confirmar isso, mas é quase certo. E tem também os sakuras espirituais, né? Que talvez possa sair lá também. São trabalhos aí, coisa, e o pessoal fala assim, puxa, eu queria ter um programa de rádio desse aqui em inglês, em japonês, não só esse, mas outros programas aqui da programação. Então vai ser legal ir lá e ajudar todo esse pessoal, sendo que lá em Londres vai ter palestra para ingleses também, em inglês, e na França para franceses também em francês. Bom, só para vocês ficarem antenados aí, esse ano nós vamos ter uma quantidade maior de programas gravados, porque normalmente eu faço ao vivo, exceção quando eu estou viajando ou fazendo palestras
em outros lugares, e aí vocês estão sabendo que nem sempre dá para fazer aquela interação ao vivo, com ligações. Isso depende muito se eu estou naquele momento ao vivo, e aí a diretoria da rádio pede sempre para abrir para as pessoas fazerem perguntas. Tá bom? Vamos lá para os temas de hoje. Pessoal, eu trabalho há muitos anos com desobsessão. Primeiramente com as sessões de desobsessão durante anos, como médium desenvolvido. As saídas do corpo começaram na adolescência, a mediunidade só foi se expandir, no meu caso, dos 19 anos em diante. Primeiro foram as saídas do corpo, anímicas. Depois é que começou a interação com o lado espiritual, e depois eu fui somando a parte hindu, a parte chinesa e a parte egípcia, e fui juntando tudo numa espécie de espiritualismo universalista, que é o que eu gosto, a perspectiva que eu gosto mais de trabalhar. E aí, dentro do trabalho de desobsessão, eu enxerguei muitos aspectos que muitas vezes não eram abordados em geral, inclusive porque muitas pessoas têm medo de falar dessa temática em aberto, têm medo às vezes de ataques espirituais, pela pessoa estar expondo algo, porque, como eu já contei tantas vezes aqui, uma das armas da obsessão é a invisibilidade, onde o agente extrafísico, o espírito agressor, ele sabe que a pessoa não está vendo a ação dele, mas está sofrendo o efeito, e sabe que muitas vezes a pessoa nem acredita que essa ação esteja acontecendo e nem acredita em nada invisível. Então, tudo que torna visível uma ação nefasta extrafísica sobre a humanidade, espíritos que trabalham nessa vibração ruim não gostam de quem expõe. Eu me lembro que tem trechos na Bíblia do Paulo de Tarso falando que quando a luz é projetada, diante da luz as trevas não suportam a luz. Isso é uma coisa clássica também de outras áreas de informação. Então, quando você clareia um tema que normalmente está obscuro ou envolvido em medo, agentes trevosos que trabalham com esse tema tentam obstacular porque não querem que isso seja veiculado. Isso explica porque que muitas pessoas têm medo de falar em aberto sobre esses temas. Então, eu separei aqui algumas coisas do que eu vejo dessas ações psíquicas, até para alertar todos vocês. Muitos que estão me ouvindo são médiuns, curadores, estudantes espirituais de áreas variadas, e esse tipo de informação é útil para qualquer estudante espiritual de qualquer área. E eu via, muitas vezes acoplava espíritos carentes nas reuniões, e durante a noite, nas saídas do corpo, eu era levado ao duplo extrafísico do centro, a Fraternidade André Luiz, lá no Rio, e aí eu conversava com os mesmos espíritos que tinham acoplado comigo cá embaixo. Então a sessão continuava do lado de lá. Eu pude observar vários aspectos. Como a minha perspectiva não era religiosa, era espiritualista aberta, eu procurava observar vários ângulos e procurava unificar com aquilo que eu estava estudando de forma aberta. Porque, é claro, na área espírita tem muitas coisas sobre obsessão e muitos autores muito bons. O Hermínio Corrêa de Miranda, você tem o Dr. Hernani Guimarães Andrade, não só na área espírita, mas também na área da psicobiofísica. Você tem materiais do Manuel Filomeno de Miranda, são tantas informações, Sueli Caldas Schubert, toda essa literatura de desobsessão na área espírita. Na área da Umbanda, vocês encontram também muitas coisas na obra do Rubens Sarraceni, na linha da Umbanda esotérica do Urivas Neto e do W.W. da Mata e Silva, dentro do contexto da Umbanda. Mas também existem informações de ataques espirituais na linhagem ocultista. Vocês têm um livro clássico da Diane Fortune, autora inglesa, que é o Autodefesa Psíquica, lançado no Brasil pela editora Pensamento. Havia também um ocultista austríaco que morava na Alemanha, que na década de 50 produzia livros dentro da vertente ocultista, que é o Franz Bardon, muito conhecido por núcleos esotéricos, que também falava de ações espirituais extrafísicas ruins pela perspectiva ocultista. Então, cada área tinha a sua maneira, mas a forma como eu estava vendo e estudando tudo isso não ficava afunilada de um jeito só, então me permitia perceber essas ações. Então, eu quero chamar a atenção para 3 pontos dentro dos estudos modernos sobre esses assédios espirituais. Depois eu vou pontuar com alguma coisa do Pai Joaquim aqui no livro, e depois a gente vai desenvolvendo o tema. Uma
das formas de obsessão mais clássicas é a chamada cunha mental. Então, um espírito assediador, obsessor ou um grupo de assediadores projeta uma massa de energia em forma de funda, uma forma pensamento, tá? E ali eles injetam um monte de pensamentos ruins, maldosos, depreciativos, criam, engendram uma massa psíquica trevosa negativa, enfeixam essa energia em forma de ponta ou de funda e arremessam sobre o chakra coronário de uma vítima. Lembrando que semelhante atrai semelhante. Por exemplo, um grupo de obsessores em 500 a.C. fez uma funda dessa e tentou enfiar no chakra coronário do Buda, nem chega perto, não há sintonia. Tudo que chegar ali, a energia do Buda dissolveria. A mesma coisa outros mestres. Então, no caso do ser humano, essas coisas às vezes pegam porque nós temos altos e baixos, todo mundo. Mesmo estudando a parte espiritual, pode ter um dia que a pessoa está muito triste, ou um dia que a pessoa, sei lá, está com um revés familiar, ou econômico, ou emocional, e está com a guarda baixa e de repente, naquele momento, pode pintar algo. O que acontece? Todo mundo está sujeito a isso. Nenhum de nós é um Buda, um Cristo, um Krishna. Nós somos aqui espíritos encaixados tentando melhorar, né? E tem vezes que às vezes a coisa aperta. Mas o estudo todo e os trabalhos que cada um faz lhe dão reserva para que num momento difícil da vida, essa reserva regenera e recupera rapidamente, desfazendo toda aquela coisa pesada em que o Malasquinha às vezes pegou num dia ruim. Há um poder de reação. O problema é quando algo assim vem e encontra ressonância dentro da mente da pessoa. O chakra coronário energiza o cérebro, a glândula pineal. O chakra frontal energiza os lobos frontais, energiza a raiz do nariz, os olhos e a glândula hipófise, também chamada pituitária. Então essas energias em forma de funda inseridas, elas não são aqueles clássicos ataques em que uma entidade te dá uma rajada de energia ou parte para cima, não. É arquitetado por entidades com grande poder mental, mas sem equilíbrio, sem amor, porque só a inteligência desequilibra a pessoa. Se não tiver amor e ética, desequilibra ela, e a história está repleta de exemplos de gente que caiu para o lado ruim da força pelo intelecto e a arrogância junto, que não tinha sentimento para equilibrar. Então, existem espíritos assim que já eram assim cá embaixo. Então, eles trabalham num nível mental. Eles não vão chegar e fazer aquele ataque espacialmente próximo. Eles vão trabalhar por fundas energéticas e emanações psíquicas. E quando isto entra, agrega no chakra coronário ou no frontal, essas energias interpenetram a mente da pessoa, descarregando um monte de coisa ruim, pensamento negativo, autoestima baixa, e isto tudo se mistura com a parte anímica da pessoa, seja uma autoestima baixa dela, mistura e amplia o que aquilo encontrou nela. Então, as obsessões, na maioria das vezes, elas ocorrem desde que haja um ponto de atração, de sintonia dentro da pessoa, em que esses obsessores localizam o ponto e trabalham jogando aquilo em cima dela. E isso é invisível, a pessoa não sabe. E quando esses pensamentos entram, mistura com o dela, ela não sabe se é dela ou se é de fora. Mas aí entra uma questão. Não importa se os pensamentos que estão vindo ruins estão vindo de entidades de fora ou se a sua mente está criando. O que é ruim é ruim. Não interessa se foi projetado fora ou se você criou dentro. O que é ruim vai te deixar mal. Então, é necessário reagir contra pensamentos ruins, coisas descabidas. A gente tem altos e baixos, mas tem coisa que é exagerada, dá para ver claramente que ali tem um conteúdo deletério. Esse conteúdo pode ser humano. Tem gente muito complicada engendrando maldade aqui na Terra, e tem gente do lado de lá, e essas coisas se misturam. Por isso que é importante a gente estar alertando e estudando sobre esses mecanismos. Então, são fundas energéticas. Hoje, na área da apometria, se fala de implantes e chips, que são espécie de introdução também de efeitos energéticos e psíquicos nefastos na pessoa, e cada caso é um caso, não vamos generalizar, tá?
Tem casos que é anímica, a própria pessoa com a auto-obsessão dela. Tem casos que é uma obsessão de fora, puramente mental. Tem casos que tem inserção de aparelhinhos energéticos, chips, na aura da pessoa. E tem casos que são fundas encaixadas na pessoa, na mente, às vezes dardos energéticos, que são formas mentais com formato de cabeça de seta sem a haste, também pinicando o campo energético da pessoa. Nesse caso, a funda, observando o momento atual da humanidade, a conturbação natural da gente estar com 8 bilhões de pessoas na Terra no momento e comunicação muito rápida pela internet, pelo celular, redes sociais, TV, rádio, computador. A informação gira muito rápido. Então as formas mentais hoje, na atmosfera, são muito mais do que 50 anos atrás e todo mundo pensando e falando 1 milhão de coisas, porque a informação chega muito rápido. A mesma coisa são os assédios espirituais, se aproveitando da loucura que às vezes a humanidade é tomada, a irracibilidade da guerra, o absurdo da guerra, ou das coisas pesadas que a gente tem na Terra, tudo isso abre campo. E às vezes tem gente que fala assim, por que Deus permite obsessão na Terra? Como se a própria humanidade não atraísse a obsessão. Supõe que um poder maior tirasse os obsessores da aura da Terra. Os seres humanos, animicamente, continuariam produzindo coisa estranha e coisa boa em seus altos e baixos. Mas o clima ruim de alguém não é o espírito que causa, já tem nela. Apenas o espírito vem e explora nela. Muita gente não admite esse tipo de coisa por arrogância. Eu trabalho com isso há anos, tenho visto isso. E outro detalhe, eu mesmo estou sujeito a isso e qualquer ser humano está sujeito a isso, tá? Mas eu sei que se alguma coisa está me pegando, que não é por trabalho ou repercussão de alguém que eu ajudei, é talvez algo em mim que está dando aquela brecha. E isso tem que ser admitido, senão a gente não erradica nunca aquilo que está pinicando a gente. Primeiro passo, tem algo ruim me assediando, deixa eu ver se tem algo ruim dentro de mim que atraiu aquilo, para anular em mim a causa que atrai aquele efeito. Então, é importante manter a autoestima mais alta, mesmo que as coisas estejam pegando. A parte espiritual permite um estudo aprofundado que você ganhe uma reserva melhor, para na hora das baixas você ter uma capacidade de reagir melhor. Nenhum de nós está isento de prova, dificuldades, tropeços ou assédios espirituais. Mas o que a gente tem que focar não é no assédio, é na autodefesa e na força que a gente tem para erradicar isso, primeiro de dentro de nós. Eu vou dar um exemplo aqui que eu já falei muitas vezes, mas é um exemplo que é clássico. Você tem uma ferida aberta, está cheia de moscas em volta. Tira as moscas e não fecha a ferida, vem outras moscas que vão ficar em cima. Então não basta tirar as moscas, tem que fechar a ferida para que outras moscas não venham. Nessa analogia, se eu considerar a ferida aberta dentro de nós, que seja algo estranho, vem as moscas, que são os assediadores, tá? Deixou ir lá num lugar para tirar, tirou as moscas, não fechou dentro o que atraiu os caras, vem outros no mesmo teor. Então, é importante demais que a gente possa trabalhar dentro da gente climas melhores. Não há o que fazer, pessoal. É luta interna. Ninguém escapa disso. Seja um discípulo, seja um mestre, seja um estudante dessa área ou outro que não estuda nada disso. É básico. Climas mentais e afetivos nossos trazem circunstâncias energéticas invisíveis e psíquicas. Todos os estudos espirituais que vocês estudarem vão apontar para essa mesma informação, mas raramente se fala dessas cunhas mentais. Eu estou chamando a atenção hoje como um alerta para ficarem espertos. E outra, não esqueça de trabalhar um pouco a luz da sua cabeça, luz amarela envolvendo a cabeça, como se a sua cabeça fosse um sol, luz amarela de dentro para fora. Todo dia um pouquinho. Isso reforça a aura da cabeça para quando vier algo de fora, nem chegue em você, é diluído energeticamente no campo energético poderoso, tá? Firme da sua cabeça. Luz amarela na cabeça é muito boa para limpeza de formas mentais pesadas, luz dourada também, assim para exercícios. Eu não estou falando de cores dos chakras, nem de cromoterapia, mas de energias. O amarelo e o dourado na cabeça, todo dia, como uma flexão energética de dentro para fora, reforça a aura da cabeça, permite uma defesa melhor para a pessoa. A outra coisa que eu quero chamar a atenção,
com vocês. Outro dia, respondendo perguntas aqui no programa, alguém narrou que teve uma projeção e chegou uma presença espiritual, pediu para ele botar as mãos no peito dele para passar uma energia, pediu ajuda. Quando ele introduziu as mãos ali para passar, ele estava fora do corpo, ele sentiu um frio danado, como se a entidade tivesse com frio e as mãos dele também esfriassem. Ele caiu dentro do corpo com essa sensação. E a pessoa que perguntou isso deve ter uns 3 ou 4 programas. Eu prometi que iria falar no tema, então deixa eu explicar isso hoje. Pessoal, normalmente espíritos carentes têm uma falta de vitalidade muito grande, falta de energia. Se eles estivessem no plano extrafísico, em alguma comunidade extrafísica, estariam no normal, como nós estamos no normal com o corpo humano, aqui e agora, dentro do equilíbrio natural da vida. A pessoa estaria seguindo a vida do lado de lá. Mas se ela estiver num plano extrafísico mais condensado, baixo astral mesmo, ali ela não tem como extrair vitalidade do ambiente, que é bem pesado. Então ela fica sem energia. Outro detalhe, espíritos presos ainda à atmosfera da Terra, ao dupla extrafísica aqui da Terra, eles não têm mais o corpo humano. Portanto, não eram para estar mais nesse plano, e sim ter passado para outro plano. Então, eles perderam a vitalidade do corpo, que era o que mantinha eles nesse plano. Mas a mente deles ou algum outro fator de apego mantém a ligação. Então, como não há uma energia para conectá-los ao físico, que era o veículo físico que eles perderam, eles têm que encostar na aura de alguém para drenar um pouco dessa energia de uma pessoa encarnada, que é o vampirismo psíquico, porque caso contrário eles não conseguem se manter nesse plano e sentem muito frio. O frio não é por uma questão de temperatura, como é aqui no plano físico. O frio ali é mais uma sensação, não é uma coisa térmica, simplesmente não é que está baixo o calor dela, a vitalidade está faltando para ela se manter nesse plano. Então dá uma sensação de muito frio. Quando alguém aplica energia ali, parece que um vazadouro, um buraco negro, parece que vai tudo ali dentro e a entidade às vezes não demora para melhorar. E tem o auxílio dos mentores extrafísicos para poder arrebatar e levar. Mas muitas vezes precisa da energia de alguém daqui para poder fazer a mescla e chegar num cara denso e soltá-lo para o lado de lá. Como médium, muitas vezes, nas sessões de desobsessão, acoplava espíritos assim, eu sentia um frio intenso. Mas o frio não era no corpo, era dentro de mim, dentro da minha mente. E é uma sensação assim muito desagradável. Não estou falando arrepio, falando frio mesmo, né? E é por causa da falta de vitalidade. Às vezes, numa saída do corpo, você encontra alguém assim, aplica energia, o cara passa para outro plano, some da sua frente porque passou para outro plano, mãos invisíveis arrebatam ele para outro plano, mas às vezes uma pessoa está fora do corpo de forma aleatória, sem que haja um objetivo, uma assistência ou um grupo espiritual que coordene as saídas do corpo com ela, aleatoriamente ela pode encontrar alguém assim que está perdido na noite, The Walking Dead extrafísico, e aí a pessoa chega perto porque para ela parece uma pessoa, e aí começa a sentir frio, começa a perder a energia. Essas entidades normalmente são acinzentadas, amarronzadas, você olha, não tem brilho nos olhos extrafísicos, os para-olhos, não tem vibração, não tem vivacidade e vitalidade. Tá? Então eu estou chamando a atenção para isso, porque foi a pergunta que fizeram programas atrás, e eu disse que ia comentar sobre isso. Se uma entidade dessa está encostada na aura de alguém, a pessoa está dividindo a vitalidade dela com a entidade. Isso vai fazer cair sua própria vitalidade. Aí a pessoa fica murcha, sem vontade de nada, e não confundir isso com a depressão, que é outro caso. Eu estou falando quando há um encosto ali do lado, é uma coisa específica. É perda de energia. Então, por isso que na hora de passar energia, a gente sempre tem que irradiar pensando não somente no bem da pessoa encarnada, mas que qualquer outra presença extrafísica junto dela também melhore, também entre numa luz. Não pensa só na pessoa que você está ajudando. Pensa assim, que essa luz que está passando aqui melhore a todos, incluindo a mim também, qualquer presença extrafísica junto, que todo mundo melhore. Eu estou aqui como um canal de energia, vamos melhorar todo mundo, físico, extrafísico, terrestre, extraterrestre, o multiverso inteiro. Você tem que ter esse pensamento
para poder já fazer um trabalho de conjunto, mas não estranhe, essas sensações de frio, elas são por causa da falta de vitalidade desses espíritos mais carentes. Euri, já estamos... Você está de sacanagem, você adiantou o relógio. Cara, ó, eu estou decepcionado com você. Você também faz isso? Cara, eu acho que ele virou discípulo do Tomás, ou o Tomás ameaçou ele. Gente, eu não falei quase nada, ele está dizendo que o programa já está na hora do intervalo, então vamos aí. Daqui a pouquinho a gente volta e eu vou dar sequência a esse tema que eu estou conversando com vocês, tá bom? Você está ouvindo na Vibe Mundial, programa Viagem Espiritual, com o professor Wagner Borges. Você está ouvindo na Vibe Mundial, programa Viagem Espiritual, com o professor Wagner Borges. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, ali na parte técnica, meu querido amigo Euri. Vamos dar continuação ao tema que eu estava explanando aí no primeiro bloco. O terceiro ponto que eu quero comentar com vocês, eu me lembro que há muitos anos eu comentei algo a esse respeito, mas é importante estar falando nisso novamente, porque tem tanta gente que me vem me narrando isso e não tem muita informação escrita, pelo menos que eu conheça sobre isso. Mas é claro que várias pessoas sentem, tá? É o seguinte, no caso de espíritos muito condensados, principalmente aqueles que desencarnaram por overdose de drogas, a vitalidade é muito baixa nesse pessoal também, sentem muito frio, brancos sem energia nenhuma, ou acinzentados, ou amarronzados. E também há casos em que houve o suicídio do corpo da pessoa por algum motivo que ela criou, e um motivo ali, não importa qual, não estou julgando nada, simplesmente o pensamento de autodestruição, ele cria formas mentais em volta da aura da pessoa, e isso acaba causando ideias negativas em torno. Não tem como a pessoa desencarnar e passar para um plano mais alto com pensamentos autodestrutivos de eliminação da vida. E a ideia não é só eliminar o corpo, é eliminar a mente, o pensamento, deixar de existir. E isso não acontece. O que acontece é a dissolução do corpo, da mente não. O espírito não nasce nem morre, entra e sai dos corpos perecíveis. Então, este fluxo mantém a vibração baixa, não permite troca com o meio ambiente. E alguns se sentem muito revoltados porque não conseguiram acabar com o pensamento, o problema continua dentro da mente. Mas não vou generalizar em nada, mas eu, ao longo da vida, ajudei a muitas pessoas assim, como médium na desobsessão e como projetor extrafísico. E há muito cuidado de falar nesses temas hoje em dia, mas eu estou falando para vocês dentro de um contexto espiritual aqui aberto, tá? Para evitar qualquer confusão, porque hoje em dia você fala numa coisa dessa, um monte de gente entende errado e já vem em cima. É impressionante. Lá no meu Instagram vem um monte de gente em cima, às vezes, por algo que eu falei aqui no programa, às vezes nos comentários ou mesmo no chat. Então, alguns temas são hoje muito sensíveis, tem que ter um equilíbrio, e inclusive pessoas que perderam entes queridos assim, não é uma informação legal, mas tem que ser honesto, claro, e tocar no tema mesmo que doa, porque o suicídio não é uma coisa legal, mas não tem componente moral no que eu estou falando. É a sensibilidade e o cuidado de falar num tema pela sensibilidade dos parentes das pessoas que passaram por isso, tá? E já ajudei a muitos assim, continuo ajudando. Mas há uma coisa que acontece com muitos casos assim, e também pessoas com lance de droga, com overdose, mentores trazem espíritos assim para o campo energético de um médium ou de um projetor, por causa da assistência, ou seja, um trabalho elaborado, guiado e planejado. Então, mentores arrebataram uma pessoa que desencarnou com uma overdose de drogas. Ela já estava presa no ambiente aqui no duplo da Terra há um tempo. Eles conseguiram tirar. Agora precisa escamar um pouco a energia do corpo astral da pessoa, senão vai dar mais trabalho lá. Então, para poder fazer isso aqui no duplo deste plano, precisa da energia de um médium
um projetor, um curador ou curadora. Então, no caso de um médium desenvolvido, consciente, eles levam até o ambiente onde o médium trabalha, um grupo, e ali, usando as energias do médium do grupo, soltam aquela entidade. Existem sensitivos já muito experientes que isso pode acontecer na casa deles. Os mentores, por exemplo, a sessão que o Euri vai é quarta da semana que vem, hoje é quinta. Os mentores vão esperar até semana que vem para levar o espírito na reunião quando o Euri puder? Não. Eles vão levar durante o sono do Euri, sabendo que o Euri sai do corpo, eles vão levar a entidade até o ambiente extrafísico, onde o Euri está, um ambiente preparado pelos mentores, tudo controlado, ou leva o Euri projetado até onde está aquela entidade, para poder usar a energia dele e soltar a pessoa para o lado de lá. Então, neste momento, seja na saída do corpo, ou seja aqui na vigília, num estado alterado, você percebe que chegou algo e está ali, e nesse caso, eu não estou comentando quando há um encosto aleatório, onde a entidade encosta sem supervisão de mentores. Não, ela não foi trazida, ela veio e parte da tua aura aceitou, e ali vai haver uma simbiose psíquica oculta e invisível de dois seres vivos, um num plano, outro no outro, mas o encarnado paga o preço porque parte da vitalidade dele está passando para o espírito. E esse espírito não era para estar aqui, era para estar no próprio plano extrafísico compatível com o veículo extrafísico, que é o corpo espiritual da pessoa. Então, quando há essa aproximação, há uma sensibilidade que não somente eu sinto, mas muitos outros já me narraram isso. Dá uma sensação, não é no canal auditivo, é dentro da cabeça, como se houvesse uma pancada, um acidente de carro, onde os vidros do para-brisa se estilhaçaram, ou alguém pegou uma pedra e jogou numa vidraça, o som do vidro estilhaçando. Você sente esta sensibilidade dentro da tua mente, não é no canal auditivo, não é por ondas sonoras que se propagam pelo ar por causa de um vidro que quebrou, é dentro da sua cabeça. Dá a sensação do vidro se quebrando e uma sensação aflitiva. Se eu estou aqui, sinto isso, sei que tem uma entidade dessas que eu estou descrevendo aqui perto e que há um trabalho em andamento. Então eu quero avisar para vocês, médiuns, curadores e curadoras, projetores, gente que trabalha sério com isso, desta sensibilidade que não é tão comentada, para caso percebam algo assim, já está consciente do que é. Senta, para o que estiver fazendo, faz um trabalhinho de energia do jeito que a pessoa quiser, cada um tem sua maneira de funcionar, mas faça algo, aquilo que você sabe. Eu gosto muito de irradiar a luz da cabeça, se eu estiver sozinho, eu posso estender a mão, encher o ambiente de luz, cada um tem sua própria maneira de fazer, né? Alguém pode fazer anímico, um médium faz junto com o mentor, um faz um manto, o outro faz uma prece. O importante, há um leque de possibilidades e ferramentas para a pessoa trabalhar, é que ela faça, seja qual for a ferramenta ou o método, faça, para não deixar o clima ruim se instalar. Então eu acho que esses alertas são muito importantes e uma das funções aqui do programa é clarear sobre esses temas, tá bom? E para a gente continuar dentro dessa temática, eu peguei aqui o livro Na Luz dos Pretos Velhos, editora Lunai. O livro foi editado aqui em conjunto com a própria Rádio Vibe Mundial. Esse livro que eu já falei tantas vezes, que seria para ser online, distribuído gratuito para todo mundo que quisesse baixar o PDF, mas quando a gente estava para fazer isso, que eu já vinha falando há 2 anos, a editora Lunai e a Rádio Mundial fecharam um trabalho e aí me pediram para editar esse livro. E aí, como o projeto inicial era deixar em aberto, falei, vamos editar, mas eu gostaria que parte do recurso aqui, a minha parte como autor, fosse para a ONG Canto da Terra, que vários dos apresentadores aqui da rádio ajudam, a diretoria vem mantendo esse trabalho há anos, junto com a ONG Canto da Terra. Então, o meu direito autoral, o valor está indo para a ONG Canto da Terra. Não deu para colocá-lo disponibilizado, porque houve a possibilidade de fazer em papel, mas eu estou deixando o recurso para lá. E aí o livro editora Lunai, vocês compram pela internet, Lunai Editora, já está espalhado nas livrarias. Aqui a Samira, aqui na rádio também, pode encaminhar o livro para vocês, e o livro que vai sair já está no Japão, o pessoal já está circulando com ele lá também. É legal, esse livro está circulando bastante, estou muito contente. Então, eu já li
algumas dessas mensagens aqui, porque são várias, não todas. E eu selecionei uma aqui para encaixar com o tema que eu estava abordando. Então, é o texto que está na página 69, tá? Toques do Preto Velho Amigo, parte 21. Aqui o pai Joaquim de Aruanda me passou essa mensagem numa saída do corpo, levando em conta muitos grupos trabalham com desobsessão e essa mensagem veio para grupos que trabalham dentro dessa área. Muitos de vocês, inclusive, que estão ouvindo aqui o programa em alguma área que gosta mais. E eu quero pontuar isto que está aqui, porque tem alguns toques que ele deu que eu preciso desdobrar a explicação aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu vou lendo e pontuando as informações dele. Salve, meus irmãos de semeadura espiritual. São vocês mesmos que colocam as coroas de espinhos em cima de suas cabeças. Isso espeta o chakra das 1000 luzes e faz surgir as ideias negativas. Aqui o pai Joaquim está falando das cunhas espirituais, quando ele fala que nós mesmos permitimos que sejam colocadas coroas de espinho energético na nossa cabeça. Que metáfora é essa? Quer dizer, as fundas energéticas colocadas no chakra coronário. E esse, como é o chakra das 1000 luzes, chamado em sânscrito Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas, daí ele fala o chakra das 1000 luzes, e a partir dessa coroa de espinhos, formam-se ideias negativas entrando na mente da pessoa. Essa coroa de espinhos é a metáfora que ele usa para uma funda que eu acabei de explicar no primeiro bloco. Em consequência, os irmãozinhos das trevas se aproximam e fazem a festa nas suas energias. Portanto, não permitam tal coisa. Quando ele fala que irmãozinhos das trevas, obsessores, se aproximam e fazem a festa, festa como? Euri, lembra, uma festa de bairro, uma galera ali na rua não foi convidada? E ele fala, vamos entrar assim mesmo. E entra a revelia, come, bebe, não foram convidados, ainda sai criticando a festa. Não tem isso, nem estava convidado. Ah, eu acho que esse bolo estava ruim, né? Assim. E aí o que acontece? Aí essa galera na rua fala assim, fomos ali e fizemos a festa, né? Ou você pega às vezes um criminoso que roubou uma casa e fala, fiz a festa naquela casa. Por isso o pai Joaquim está falando, quem tem coroas de espinhos, ou seja, fundas inseridas no chakra coronário, os espíritos obsessores vêm e fazem a festa, como? Roubando energia e roubando o clima mental da pessoa, por isso a pessoa cai num vazio e em clima negativo. Vocês são filhos da luz e têm responsabilidades com serviços de esclarecimento e ajuda na crosta do mundo. Como esse texto está voltado para trabalhadores de desobsessão, ele está falando, vocês são filhos da luz e como médiuns têm responsabilidade no esclarecimento, portanto não deem mole com isso. Não deixem que coisas pequenas os desviem da senda espiritual. Muitas vezes a pessoa tem um trabalho bem legal, ajuda um monte de gente, mas às vezes fofocas de um ou comentário negativo de outro acaba, se a pessoa deixar, derrubando a autoestima dela, ela para de fazer o que estava fazendo por causa da mediocridade de outros que estavam criticando o bem que ela fazia. Eu conheci médiuns sensitivos que se deixaram levar pela maldade do entorno ou críticas negativas ao que eles estavam fazendo. E eu falava para eles, você vai ficar ligando para o que o outro que não faz o que você faz está falando. Vai lá e enche a pessoa de luz, não importa que o outro está dizendo que é o diabo que está te agarrando ou que isso é criação da sua mente. Vai lá, cara, o que o teu coração está pedindo? Por que você está dando atenção para comentários de pessoas que não estão fazendo o que você está fazendo? Vai lá e ajuda, sabe? E não fique arrogante com nada, mas também não fique pegando comentário pesado que para te derrubar, porque o mundo é assim. Então vai lá e trabalha, funciona. E muita gente às vezes cai pela crítica, às vezes em volta, que às vezes não tem nada a ver, é só para derrubar o bem que a pessoa estava fazendo para terceiros. Isso ocorre com muitos médiuns de cura, que às vezes ficam muito chateados e até desistem do que está fazendo. Conselho que eu dou para vocês, gente, estado de consciência é seu. Crítica não te abala e elogio não te arrebata. Você sabe o que está fazendo, está consciente, tem noção da responsabilidade do que você está fazendo, então se escore no conhecimento que você tem, no sentimento bom e na responsabilidade. E não pare o seu trabalho de cura ou espiritual por causa de comentários maldosos, que às vezes vêm de gente do próprio grupo onde você está. Isso também é normal em qualquer grupo. Vamos lá.
Não se percam por orgulho maledicências e ironias descabidas. Não deem trelas para picuinhas e mal-entendidos. Cortem a corriola dos pensamentos negativos e pavimentem as vias do trabalho com amor e compreensão. Veja os ensinamentos do Preto Velho na mosca, direto, como precisa ser. Não se pode dar mole no esclarecimento desses temas. Tem que ser firme, claro, conciso, preciso, porque é uma temática que você não está aprendendo num livro escolar nem na área acadêmica. Isso é uma temática espiritual que a tua segurança vem da vivência e do estudo que você está fazendo. Não tem como o mundo de fora te dar a certeza que você tem dentro. Isso é seu. Você que desenvolveu, é estado de consciência seu, precisa lutar por isso. Vocês estão aqui para trabalhar... Não, peraí. Não se deixem levar por arroubos emocionais, nem por birras ou climas de contenda, com encarnados ou desencarnados. Vocês estão aqui para trabalhar juntos, pois Nosso Senhor os colocou na mesma jornada como coparticipantes de missão espiritual na Terra. Ora, você participa de um grupo. Tem pessoas que participam juntos, são irmãos de ideal, de jornada, que estão ali ralando igual você. Então, tem que haver união, né? As pessoas precisam tomar consciência que competição em grupo é uma coisa ruim, só destrói o equilíbrio do grupo, drena energia, um ajudando o outro como irmãos de ideais. Precisa aí superar diferenças pessoais e botar o trabalho em frente, funcionar. Vamos lá. O trabalho não é de vocês, é dele, no caso, o grande espírito. Portanto, é a ele que vocês devem se reportar. É no amor dele que está a força do serviço redentor e altaneiro. E aí eu posso acrescentar, só quem conhece o que está dentro do seu coração é o alto. Ninguém aqui da terra sabe o que se passa dentro. Às vezes nem quem mora com você, sabe? Nem quem te ama. Quem conhece você melhor do que até mesmo você é o alto. Então é importante. O valor que você carregar em você é valor, é estado de consciência. Não espere reconhecimento externo. Não é isso que esse mundo vai te dar. Espere simplesmente discernimento e amor da sua parte. Isso te garante firmeza na jornada. Não se demorem na resolução dos seus caminhos. Decidam se querem mesmo ser coparticipantes e servidores de Nosso Senhor entre os homens do mundo. Sejam claros consigo e com seus irmãos de fé. Não titubeiem nas coisas do Espírito. Não tergiversem nos caminhos da consecução da luz. Não bloqueiem o divino potencial que está em seus corações e mentes. Nada de demanda nos trabalhos espirituais, pois é grande a responsabilidade de tal tarefa, e o quinhão de luz de cada um só é do conhecimento de Nosso Senhor. Irmãos de fé se dão as mãos com confiança, pois sabem que são semeadores de luz e não fazem por menos. Somam seus corações nos bons propósitos e entregam o fruto do seu trabalho ao céu. Isso aqui é maravilhoso, sabe? O fruto do trabalho, muitas vezes nós não temos nem a noção. Eu me lembro que no conhecimento clássico do Bhagavad Gita, o Krishna ensinando ao Arjuna, lembrando que o Bhagavad Gita é o núcleo de um épico maior chamado o Mahabharata, que conta a história de uma família em guerra por um reino, e o centro do épico, o diálogo do Krishna com Arjuna no campo de batalha, foi extraído depois como Bhagavad Gita, como algo à parte, que seria o núcleo principal, os ensinamentos de Shri Krishna para o Arjuna. Então, em uma hora, o Krishna fala assim: lute pelos ideais do céu, não por você nem pelo seu ego. Lute por mim, lute pelo céu, e todo fruto do seu trabalho entregue a mim, pois eu sou o Senhor do seu trabalho. Os frutos desse trabalho não são seus, são meus, porque eu coloquei você no mundo para você fazer sua missão. Então, todo fruto do seu trabalho é meu, porque só eu compreendo você. A mesma coisa está dizendo o Pai Joaquim. Os frutos do trabalho são do Senhor. No caso da linguagem dele, Oxalá, aqui. Vamos lá. Nada de demanda nos trabalhos espirituais, pois é grande a responsabilidade de tal tarefa. Eu já passei essa parte, desculpem. Irmãos de fé, está aqui. Eles sabem que o dono do seu trabalho e de suas vidas é Nosso Senhor Oxalá. Por isso, perseveram juntos, mesmo em meio às dificuldades do mundo. A pessoa que está com você num grupo,
ela se deslocou de casa ou do trabalho, deixou o tempo dela, da particularidade dela, de estar junto com a família, para estar na reunião, enfrentou tráfego, chuva, se deslocando, gastou dinheiro de condução ou de combustível para chegar até lá, e ela superou tudo isso e está lá junto com você somando. Não é para ficar competindo, é para somar, porque você também desgastou condução, combustível, tirou seu tempo e está ali por algo maior do que você e a pessoa do seu lado, algo muito maior que é a luz. É importante saber a responsabilidade do que você está fazendo, a seriedade. Nem sempre isso vai ser reconhecido nem por companheiros de grupo, porque só o alto reconhece isso. Mas se você tiver a noção correta dentro de você, você está tranquilo e firme na sua senda, como deve ser. Vamos lá. É o amor que inspira os trabalhos dignos e benfeitores. É a luz que orienta os semeadores espirituais. E os mentores espirituais que dão suporte aos trabalhos são emissários de Nosso Senhor, enviados do céu para a prática da caridade na terra. Meus irmãos, honrem sua jornada com atitudes maduras e corretas, e que nada possa separá-los do coração de Nosso Senhor, na fé, hoje e sempre. Uma das mensagens do livro Na Luz dos Pretos Velhos, e eu quis trazer hoje aqui para enriquecer as explicações e explanações que eu fiz no primeiro bloco, texto direcionado para trabalhadores espirituais de desobsessão, curadores, e vocês que escutam o programa, que estão também em alguma senda espiritual, são toques pertinentes, necessário repassá-los, necessário falar neles e clarear, ampliar, e é isso que a gente está fazendo aqui. Euri, 2 minutos ainda? Você me deu mais 2 minutos? Não acredito que você me deu mais 2 minutos. Gente, que fenômeno! Eu vou ganhar 2 minutos extra, tá bom. Uma coisinha, que é uma reflexão que eu estava fazendo outro dia aqui, é o seguinte, o universo é infinito, não somente material, o multiverso, vamos chamar assim. Então, nossa mente é relativa, não tem como entender a totalidade das coisas. A medida dos sentidos humanos não nos dão a medida da percepção do universo, dá a medida do que a gente percebe aqui com o nosso nível de consciência relativo. Então, grandes perguntas universais jamais serão respondidas pela mente relativa de uma pessoa encarnada na Terra, que mal se conhece. Então, muita gente pergunta, de onde eu vim? Como é que Deus criou tudo? Sabe, como é que é isso? Você não vai conseguir essas respostas, embora muitas pessoas aqui possam tentar responder com o ângulo delas de percepção também relativo e não absoluto. Então, nesse caso, perguntas grandes, você com a mente relativa pequenininha não tem nem como entender a resposta. Então, perguntas grandes, as respostas serão sempre pequenas, porque para responder sobre o grande, já teria que ter tido a expansão da consciência. O grande fala do grande, o pequeno fala do grande, vai picotar o grande de acordo com seu personalismo. Então, grandes perguntas vão ter pequenas respostas. Agora, e se você inverter? Pequenas perguntas podem trazer grandes respostas. Então, em lugar de saber como é que Deus criou tudo, mergulha para dentro de você e pergunta, quem sou eu? Sabe? Descobre quem é você, sabe? Se equilibra, preenche o vazio interior com consciência. Então, a pergunta, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Sabe? Como é que eu me viro? Como é que eu sou? Que pensamento é esse? Que emoção é essa? Isso são pequenas perguntas dentro de você que lhe darão grandes respostas, porque a resolução disso vai expandir sua consciência e você vai entender algo maior. Pergunta grande é resposta pequena. Pergunta pequena, resposta grande. Então, em lugar dos mistérios do universo, conheça primeiro os mistérios de si mesmo, pequenininho dentro, para depois expandir e descobrir o grandão. Começa com você. A grande descoberta é você conhecer-se a si mesmo e vencer a si mesmo. Sem isso, nada adianta os estudos espirituais, se não for para melhorar. Um abraço.